saúde aqui, de pós-graduação, né, da Faculdade de Itanhaém. E nós estamos no ar para conversarmos um pouquinho sobre propostas que temos nessa área das práticas integrativas. E nós temos o aval e o apoio da mantenedora, que é a Patrícia Bastos, mantenedora da Unidade de Saúde Superior de Ensino, e do nosso diretor-geral, professor Antônio Soares. Então, minha gente, para nós não perdermos tempo e aproveitarmos o máximo possível, eu vou chamar a doutora Ana Cristina de Sá, que tem uns assuntos muito interessantes para falar com vocês, e ela é a nossa estrela, né? Então, doutora Ana Cristina, por favor, se apresente e puxe a nossa conversa. Opa, oi pessoal, boa noite, obrigada Carmencita, que bom estar aqui com vocês, aqui nesse workshop da FAITA, e a gente vai falar de alguma coisa bem futurista mesmo. Eu não sei se vocês sabem, ontem foi o dia do orgulho nerd, né? Eu sempre digo que quem gosta das práticas integrativas, às vezes é meio nerd, porque a gente investiga física quântica, a gente gosta de saber sobre o tempo, futuro, como as coisas se fizeram. E hoje nós vamos conversar sobre alguns aspectos, alguns assuntos aí do futuro, né? Por que essas práticas vão ser a saúde do futuro, apesar de serem algumas milenares, estarem lá no passado, já estarem conosco há tanto tempo. Né? Eu vou pedir à doutora Carmen fechar o som, para não dar interferência. Isso. Então, é o seguinte, eu queria começar conversando com vocês, né? Quem sou eu, né? Eu sou um ser em eterna construção, justamente por conta disso, né? De ter essa visão mais ampliada, mais integrada com esse universo muito grande que nos traz uma energia fantástica para trabalhar. Mas, de formação, sou enfermeira, fiz mestrado e doutorado pela USP. Meu doutorado foi especificamente com uma prática integrativa e complementar na saúde, daí PICS, né? E trabalho, tanto no meu doutorado quanto até hoje, com uma prática chamada toque terapêutico pelo método Krieger-Kunz. Toque terapêutico, fica mais fácil. E essa prática ela é uma prática energética de imposição de mãos, é uma modalidade de imposição de mãos. Eu defendi meu doutorado lá em 2001, né? Então, vocês imaginem falar de imposição de mãos em 2001. Eu quase fui queimada na fogueira. Mas vamos lá. Mas estava defendido esse doutorado com pesquisa quantitativa e assim vai. Eu já vou falar sobre isso, porque que essas práticas são no futuro, né? Então, eu queria dizer para vocês, só em 1983 que a Organização Mundial da Saúde disse para nós que o ser humano é biopsicossócio-espiritual, ou seja, dessa dimensão integral do ser humano. Mas nós, que trabalhamos com as práticas integrativas, temos que ter esse olhar, já temos esse olhar, então só aí a gente já é do futuro há muito tempo. Há muito tempo que quem trabalha com prática integrativa enxerga o ser humano como alguém que precisa ser acolhido, ouvido, reconhecido, para que a gente possa conhecer a história desse indivíduo que faz parte dele e a gente possa atendê-lo integralmente. Esse olhar, ele difere muito, mas muito do modelo biomédico, que é um modelo adotado na área da saúde hoje em dia. E justamente eu vou falar para vocês sobre equilíbrio energético, espiritualidade e saúde, né? Então, para nós, OMS, em 1983, vocês falaram isso, teve gente assim, falou, a partir de agora o ser humano é biopsicossócio espiritual. Não, ele sempre foi, sempre será. Então, a gente está... Eu não sou só a Ana Cristina que vocês veem aqui, né? Eu sou um ser físico, sim, mas também sou social, sou espiritual, sou um ser que admira o belo ou tem sentimentos. Então, nós não somos algo assim engessado, né? Tudo é energia, e esse equilíbrio energético que é o fim importante para quem aplica uma prática integrativa, né, que vai ser a saúde do futuro. O nosso mundo hoje, com esta pandemia, essa situação que a gente está vivendo, né, ele entrou em desarmonia, as pessoas estão muito desequilibradas, muita ansiedade, um medo real de uma morte
frente a esse vírus que nós temos por aí, né? Então, o que acontece? Isso gera um desequilíbrio energético muito grande. E as terapias, quem já vem atuando, né? Eu, por exemplo, trabalho com essa prática. O que essa pandemia trouxe de novo para mim? Eu comecei a praticar algo que uma teorista dessas energias, tal, que é a Martha Rogers e a própria Dolores Krieger, de onde veio o nome dessa prática, falavam nos anos 50, entre os anos 50 e os anos 70, da questão da importância de você também poder, você ser como um aparelho energético, mais ou menos eletromagnético, e você emite ondas, como um rádio. A gente troca o tempo todo energia com o ambiente, né? Esses conceitos vêm da física quântica, lá de Einstein, né? E a gente tem que aprendê-los para trabalhar com essas práticas energéticas. E elas diziam que nós trocávamos energia e que a gente poderia, então, enviar essa energia, inclusive, para uma pessoa à distância. E foi que eu comecei a treinar com o meu grupo, de pessoas que são estudiosas da imposição de mãos e até do equilíbrio energético e da energia, né, do indivíduo, do campo energético humano, ou o campo vibracional humano, e nós percebemos que é imediato. Você pode utilizar essa energia tratando as pessoas à distância. Isto é muito incrível. Era teórico, algumas pessoas já faziam, mas hoje eu praticamente trato as pessoas à distância. E é incrível como a pessoa sente que você está mexendo dentro dela e coisas assim. Quer dizer, são campos que a gente precisa estudar, né? Mas nós estamos começando a entender um pouco mais sobre equilíbrio energético. Então, as práticas vêm para reequilibrar a humanidade depois desta pandemia, que não vai terminar tão cedo, mas a gente está caminhando para isso, né? Dentro dessas práticas, só queria dizer para vocês que nós temos, que eu tenho só 15 minutinhos, mas começamos a atrasar, tem 10. Que nós temos uma política nacional de práticas integrativas e complementares, que é a PNPIC, né? Esse mês ela completou 15 anos, ela é de 2006 no Brasil. E até hoje nós estamos, muitas pessoas aplicam, muito, no Brasil inteiro, a gente tem, todos os estados têm pessoas trabalhando com as práticas. Porém, a gente precisa ainda galgar muito chão para que elas sejam, assim, implantadas nos estados. Nós já temos política nacional implantada, ou melhor, estadual implantada em Minas Gerais e Bahia. E eu faço parte do grupo, do GT, que está elaborando para implantar a política estadual de práticas integrativas em São Paulo. Então, nós vamos precisar de muita gente formada, porque vai ser principalmente voltado, né, para a assistência primária, para o SUS. E o SUS está em todo o território nacional e em todo o estado de São Paulo. E São Paulo já é o que mais aplica as práticas integrativas. Então, é a prática do futuro, inclusive em termos de emprego, de local para trabalhar, de programas para serem desenvolvidos, porque essas políticas estaduais estão sendo implantadas nos estados. E São Paulo vai ter muito campo. Por quê? Porque as pessoas sabem que o ser humano precisa se reequilibrar do ponto de vista energético, da espiritualidade e da saúde. Existem já inúmeras evidências científicas sobre o resultado dessas terapias. Recentemente, inclusive, teve um estudo que pessoas que fizeram uma das práticas, né, que foram pacientes, ou então pessoas que receberam aí a orientação de mindfulness, acho que o professor Leandro vai falar alguma coisa, não sei, ou receberam uma prática de imposição de mão chamada Reiki, né? Elas eram pessoas que tinham inflamações crônicas e tomavam muito anti-inflamatório e tinham problemas renais como efeito secundário. E a partir do momento da instituição dessas práticas complementares ao tratamento tradicional, foi possível diminuir bastante a dosagem de anti-inflamatórios e a porcentagem que se tinha de pessoas que evoluíam para a insuficiência renal caiu drasticamente associada a essas práticas. Portanto, gente, isto é o futuro.
Só que aí que tá, os métodos que a gente tem de pesquisa hoje em dia, eles estão muito longe do que a gente precisa para estudar esse equilíbrio energético. Então, isso é algo que a gente vem discutindo. Existem novos equipamentos, né? Não sei se vocês vão se interessar em fazer uma pós nesse sentido, mas isso tudo vai ser discutido, né? Então, hoje a gente tem meios seguros de estar aplicando as práticas integrativas. E mais, as evidências científicas estão cada vez mais publicadas, mais de acesso a toda a população. É só você jogar, tem uma base científica chamada, que é só para práticas integrativas e que vocês podem acessar e descobrir inúmeros artigos científicos sobre essas práticas. Procurem lá foco terapêutico, procurem reiki, artigos científicos, vocês vão encontrar, tá? Ou seja, nós estamos criando aí para o futuro, em cima do que já é futuro, que são essas práticas que vão salvar esse mundo meio desequilibrado na sua parte energética e da saúde, novos meios de melhorar a saúde e a qualidade de vida da população, né? Com relação à espiritualidade, muita gente fica assim, espiritualidade, isso aí não tem comprovação de que... Olha, gente, vou dizer para vocês, muitas pessoas não conhecem muito bem o que vem a ser espiritualidade. Então, uma visão que eu gostaria de ampliar aqui com vocês, eu gosto de fazer uma analogia. Espiritualidade seria o mar. O mar é enorme, né? 2/3 da Terra são mar. E ele é profundo, nós não conhecemos nem 40% do que existe no mar. Porém, corre para este mar da espiritualidade o rio da meditação, o rio da admiração do belo, o rio da religião. Então, a religião é só um riozinho, viu? Que corre para o mar da espiritualidade. Então, você pode medir, né? Tem os métodos de pesquisa, eu falei, você pode medir quantas pessoas são católicas, quantas são espíritas, quantas são, sei lá, budistas. Isso dá para medir. Agora, a espiritualidade, que é toda vez que você transcende, que você usa a sua criatividade, que você tem essa capacidade de olhar diferente, você vai, e isso já está comprovado, vibrar o seu campo de energia a partir de vibrações numa glândula chamada pineal, que a doutora Camila Carneiro, que é a grande expert nesse assunto. E imediatamente você começa a ativar cadeias de hormônios, né? Cascatas de hormônios. Não vou falar muito aqui, vou deixar vocês curiosos, né? Quais, a gente até podia, mas eu teria passado meu horário, já está um pontinho de eu ir embora. Então, assim, embora não, sair da live e dar espaço para o meu colega. Mas, assim, essas cascatas de hormônios vão ativar processos naturais de cura do indivíduo, que o pessoal chamava de efeito placebo. Não, se você tem uma amostra lá, vamos dizer, o pessoal fala, isso aí que você fez é efeito placebo, deu 80% ficaram bem. 80%, 100% efeito placebo, se você deu um salamaleque para a pessoa melhorar por ela mesma, não. Algo ativou esses processos naturais de cura. E quando a gente trabalha com espiritualidade, essa glândula vai ser ativada e nós temos como verificar isso hoje em dia com ressonância magnética. E as práticas integrativas, principalmente as energéticas, ativam a glândula pineal. Então, gente, isto é o futuro. Nós não estamos trabalhando com o passado, né? Esse corpo vibracional energético que ativa processos naturais curativos internos, que promovem a harmonia e o equilíbrio, o autoconhecimento, a transcendência, você ir além, você se ligar ao todo como parte dele. Isso é o futuro, né? Então, assim, eu digo para vocês que essa experiência com a Covid aumentou muito a capacidade de expansão e de alcance desse campo energético nosso em relação às pessoas, né? Então, nós temos também dentro dessa área de espiritualidade e tal, as práticas corporais orientais, que fazem fluir essa energia também, como o Tai Chi Chuan, a Yoga, o Shiatsu, o Liang Gong. Temos o Mindfulness, que também vai trazer para o indivíduo a atenção plena
né, a meditação, que vão ativar a consciência de uma forma plena do momento que você está vivendo. Ou seja, isso vai reduzir a ansiedade, melhorar a autoestima, focar melhor a atenção do indivíduo, né? Então, gente, nós estamos lidando com o futuro. E era isso que eu tinha a dizer para vocês. Quero deixar vocês, eu vim aqui para provocar, para deixar todo mundo com muita vontade de estudar essas práticas maravilhosas energéticas que vão nos levar para a saúde e o equilíbrio e a harmonia para a saúde do futuro. Muito obrigada. Passo para a Carmencita de volta. Muito bem lembrado, doutora Ana Cristina, sobre essa questão do vibracional, da mudança de paradigma, que o nosso pensamento atravessa qualquer distância, qualquer barreira, e a nossa vontade, né, que é movida pelo nosso espiritual, que é a nossa essência divina, independente de rótulos, né? É a nossa essência, é quem realmente somos. E também, muito bem lembrado, o portal MTCI, que é a parceria da Organização Pan-Americana de Saúde com a BVS e que tem milhares de trabalhos publicados, ciência mesmo, né? E que vocês podem, à vontade, procurar, encontrar e se identificar. E nós também recomendamos o site da Observa Pix, que é uma página da Fiocruz, do Ministério da Saúde, que só trata de Pix, de eventos de Pix, além da plataforma de cursos que tem no Ministério da Saúde, de cursos de iniciação, de orientação. Então, há toda uma preocupação. Nesses 15 anos de política, né, o Brasil avançou bastante e nós somos um modelo, né? Nós seguimos as orientações da Organização Mundial de Saúde, que lançou as estratégias das medicinas tradicionais em 2002, e nós estamos alinhados com isso. Mas vamos em frente e vamos agradecendo a doutora Ana Cristina, que fica à disposição para um bate-papo no final, se quiserem, e também vamos chamar a Denise Giarelli, a nossa expert em florais. Oi, Denise. Oi, boa noite. Oi, gente, obrigada, Carmencita, obrigada por ter essa introdução da Ana Cristina maravilhosa, que sempre foi meu modelo, a Ana Cristina foi meu modelo. Boa noite, pessoal, com certeza. Boa noite, pessoal, boa noite a todo mundo que está online, é um prazer estar aqui, obrigada, Carmencita, pelo convite. Hoje eu vou falar sobre florais, nós temos um outro ramo super importante, que são dentro das PICs, das práticas integrativas, que são as terapias florais e vibracionais. Aí vocês vão falar assim, se Carmencita, se vocês puderem compartilhar a imagem, ótimo, obrigada. Então, as terapias florais e essências florais e vibracionais. Pegando o gancho aí das meninas que falaram das PICs, a terapia floral foi uma prática integrativa que foi introduzida recentemente. Nós vamos falar um pouquinho mais daí para frente. Mas eu quero contar para vocês, primeiro, que eu também sou uma pessoa em evolução, e eu também sou enfermeira, e sou pós-graduada em terapia floral. Trabalho com terapia floral já há bastante tempo, eu me formei em floral em 2000, e desde então eu sou uma empreendedora na terapia floral, tenho um consultório de enfermagem desde 2000, então além de ser enfermeira e trabalhar com as PICs, olha aí a chance de futuro, também naquela época, 21 anos atrás, eu fui abrir um consultório, disseram que eu era doida, mas cá estou eu, 21 anos depois, como uma empresária no ramo das PICs dentro da enfermagem. Mas quem me inspirou a fazer tudo isso foi esse senhorzinho aí, meio calvo, chamado Dr. Eduard Bach. Ele que foi quem trouxe essa sistematização da terapia floral, que é uma prática integrativa que traz autoconhecimento. Dr. Bach foi um cara um inglês que morava no país de Gales, apaixonado pela natureza, e num determinado momento da vida dele, ele percebeu que existia uma correlação entre as plantas, as flores, que eram a manifestação máxima da expressão energética da planta, e o estado emocional das pessoas. Dr. Bach viveu na época da Primeira Guerra Mundial, atendeu muitas pessoas feridas de guerra. Depois de um determinado tempo, ele quase morreu de um câncer.
E foi a partir da sobrevivência desse câncer que ele foi atrás do sonho, do propósito de vida dele. O Dr. Bassi passou pela homeopatia e depois da homeopatia ele foi buscar na natureza qual era a resposta para resolver os problemas de equilíbrio de autoconhecimento das pessoas, e ele achou nas flores. E aí ele sistematizou uma prática terapêutica, que é a terapia floral, em que nós usamos as essências feitas de flores e de outras coisas, que eu vou contar para vocês, para poder trazer para a pessoa o autoconhecimento e o equilíbrio emocional, e aí, consequentemente, o equilíbrio físico. Explicando para vocês o que são as essências florais, porque não é somente, a terapia floral não é somente tomar gotinhas e se transformar numa pessoa melhor. Elas são, as essências florais vibracionais, elas são a nossa ferramenta. Elas são aquilo que dá o suporte, a chave que faz com que a gente caminhe e vá em frente. E aí, o que são essas essências florais, afinal? Essa definição de essência floral, ela é trazida por 2 produtores de florais da Califórnia. Então, o Dr. Ba em inglês, a partir dele, outras pessoas começaram a pesquisar sobre as essências florais do mundo, e existem florais, e eu vou contar para você de vários lugares, mas essa definição a mais completa possível, ela foi escrita pela Patrícia Kaminsky e o Richard Katz, são 2 produtores de florais da Califórnia. E eles dizem que são extratos líquidos sutis, que contêm a imagem holográfica da energia da planta expressa na plenitude no momento da florada. Eles podem ser ingeridos por via oral, mas também existem outras formas de aplicação, não internas, mas externas, e auxiliam nas questões do bem-estar físico, emocional e do desenvolvimento da saúde corpo-mente. Eu estudei aquela definição da Organização Mundial de Saúde, que fala do ser biopsico-sócio-espiritual. A terapia floral, ela pensa nisso, assim como as outras práticas integrativas. Mas a gente não tem só, se vocês quiserem passar, pode passar, a gente não tem só essências florais. A partir do estudo do Dr. Ba, a gente teve outras pessoas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, pesquisando sobre essências florais. E como falou bem a Ana Cristina, tudo é energia. Matéria e energia são diferentes, são a mesma coisa em estados diferentes, o Einstein já nos disse isso. Então, as essências, elas também foram pesquisadas em outros lugares da natureza. Hoje, nós temos essências vibracionais produzidas a partir das flores, a partir das árvores, algumas árvores, mas aí são flores, a partir de pedras preciosas ou não ou semi-preciosas, a partir de ambientes específicos purificados na natureza e a partir de criaturas marinhas. Vocês estão vendo que tem um rabinho de baleia ali no desenho? Não, a gente não vai pegar um pedaço do rabo da baleia e transformar ele num vidrinho de uma gotinha, mas vai se pesquisar, e isso é uma essência floral brasileira, vai se pesquisar o ambiente que aquela baleia está e se colher aquela água, tá bom, gente? Então, essas são as essências vibracionais e florais. Hoje, nós temos muitos sistemas florais, de essências florais, é comum falar assim, muitos sistemas florais e vibracionais do mundo inteiro. Temos os internacionais, e aí, Inglaterra, Califórnia, Alasca, vários outros, e nós temos aqui no Brasil também. No Brasil, nós temos muitos produtores dos biomas específicos e temos muitos outros produtores. A gente tem a maior biodiversidade do planeta em vários lugares, então é muito bacana a gente saber que o nosso Brasil é um grande produtor de vários sistemas, de vários biomas, de várias biodiversidades, mas também nós somos o maior consumidor de terapia floral do mundo. Existem formas de uso de terapia floral no Brasil que não existe em lugar do mundo em nenhum. Então, nós somos abençoados, privilegiados e devemos usar isso a nosso favor, tá certo? Continuando a nossa história, a terapia floral, a PICS, as nossas PICS, elas falam que a terapia floral é uma prática complementar e não medicamentosa. Não medicamentosa. Então, mesmo que a gente tome por boca, não é uma prática medicamentosa. E o que os florais fazem? Eles modificam estados vibratórios, auxiliando a equilibrar e harmonizar o indivíduo. E o efeito terapêutico do floral não é combater um estado negativo. Por exemplo, a gente não combate o medo, mas a gente enche a pessoa, inunda as pessoas das mais altas vibrações da coragem, por exemplo.
e faz com que a pessoa desperte nela a coragem que ela tem para superar o seu medo. Ela não vai deixar de ter medo, mas ela vai saber qual é a coragem que ela tem que ter para superar o seu medo. Terapia floral, gente, não é só gotinha mágica, por favor, mas ela é todo esse movimento que traz autoconhecimento e evolução. Mas ela não vai dispensar como nenhuma outra prática integrativa. Que a pessoa tenha hábitos alimentares saudáveis, que a pessoa faça exercícios físicos e não possui efeitos colaterais. É importante que se diga, tá? Não tem nenhum tipo de efeito colateral relatado. E o que a terapia floral faz de verdade? Ela promove a salutogênese. Se você, que é um profissional, que tem vontade de promover a salutogênese, apesar de você ter estudado, quem é da saúde, as patogêneses, a terapia floral é uma das práticas integrativas que vão te trazer a saúde, vão trazer para o seu cliente, que não é nosso caso, no consultório não é paciente, é cliente, vão te trazer a salutogênese. Continuando na nossa apresentação, eu quero que vocês, o que vocês pensem que os florais, eles são para trazer o melhor do ser humano, o melhor da essência do ser humano. O que o ser humano tem de mais bonito, o que o ser humano tem de melhor, o que ele pode desenvolver de melhor. É como se nós fôssemos descascando, através da terapia, do acompanhamento terapêutico e das essências florais como uma ferramenta terapêutica, ele vai descascando uma cebola. O próprio Dr. Bach falava isso. Nós estamos descascando uma cebola para encontrar a essência do indivíduo e, a partir dela, o indivíduo poder viver melhor com ele mesmo e ao seu redor. Querem mais futuro do que isso? Como disse a Ana Cristina, nesse nosso mundo que nós estamos tão em desequilíbrio, em desarmonia, conosco mesmo e com o ambiente. Então, se a gente está falando de futuro, a terapia floral, as terapias vibracionais, a terapia vibracional também é uma forma da gente olhar para o futuro, para desenvolver pessoas que tenham um equilíbrio e um olhar melhor consigo e com o seu semelhante. É a gente olhar para a pessoa como um todo e sentir que ela pode ser melhor. A terapia floral, eu vou pedir só para vocês passarem o próximo slide, por favor. A terapia floral, ela vai trazer o resgate do indivíduo. Vocês conseguem imaginar, que essa foto que vocês estão vendo aí, é como se faz uma essência floral, se colhe a água e se colocam as flores no momento máximo da florada da planta. Mas vocês conseguem imaginar que com um acompanhamento de terapia floral, a gente pode proporcionar para o indivíduo que ele resgate a sua alegria, a sua felicidade, e possa ser feliz, possa ser integralmente feliz. Num mundo em que a gente está vendo tantas disparidades, você resgatar a alegria da pessoa é sim uma terapia do futuro. É fazer com que o que o Dr. Bach dizia, a gente conhecer-se a si próprio. É o self-healing. Então, essa é a proposta da terapia floral. Resgatar o indivíduo na sua essência, promover o equilíbrio integral, trazer autoconhecimento, trazer consciência, que é o mais importante, e a evolução do ser para um mundo bem melhor. E alinhar a pessoa com a sustentabilidade da humanidade e do planeta, porque, como eu falei, ninguém arranca o rabo de ninguém, da baleia, nem de nenhuma outra planta, a gente não destrói a natureza para fazer os florais. Mas, para vocês ficarem com mais vontade, as flores me pediram para que elas fizessem um chamado para quem gostar delas, para que elas pudessem chamar vocês para a terapia floral. Então, eu vou pedir para passarem o próximo vídeo para as flores fazerem o convite da terapia floral para vocês.
Muito bem, eu espero que, apesar do vídeo não ter saído o áudio, vocês tenham observado as flores e tenham percebido profundamente com a alma de vocês, porque é com elas, com a alma que elas falaram, que vocês tenham ouvido esse chamado das flores. Muitas das flores desse vídeo, elas são florais, são essências florais preparadas e têm indicações terapêuticas muito importantes. Então, eu desejo que vocês tenham visualizado esse chamado de alma, mesmo em silêncio, que ele tenha tocado o coração de vocês de uma forma muito profunda. E fica o convite para esse mundo apaixonante da terapia floral e das essências vibracionais. Eu agradeço o convite, estou à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta, aí eu passo a palavra para a Carmencita novamente. Obrigada, Carmencita. Eu que agradeço muito, Denise, esse show muito lindo, emocionante, né? Eu sou suspeita de falar, né? Sou suspeita, mas me toca a alma profundamente. É uma emoção. Essa é a ideia. Diferente, né? Essa é e as flores, é a forma como o planeta conversa com a gente, né? Elas se doam, onde elas estão, elas ficam anonimamente perfumando, embelezando. Muitas vezes se passa por elas e não se vê, mas elas estão ali irradiando essa energia. Então, façam a ideia de como que é essa energia estar sendo irradiada dentro de nós. Tomar um floral é como se você plantasse essas flores dentro da sua alma. Né? E elas chamam, existe uma frase que é assim, a planta nasce, a flor desabrocha onde ela é necessária para curar a alma daquela população. Então, nunca uma planta nasce em vão. Isso, então, às vezes a gente passa em lugares, elas estão nascendo numa brechinha, né, do calçamento ou da parede, e, na verdade, elas estão cumprindo um papel. E aquelas que nos chamam a atenção são aquelas que nós temos ressonância. Com certeza. E esse entendimento da ressonância é importante num mundo em que nós achamos que as outras coisas não importam, que a natureza está aí como algo inerte, né? E ao contrário, elas interagem o tempo todo conosco, mesmo que a gente não perceba. Então, nós temos as flores diurnas e temos as flores noturnas. Né? Temos flores... no fundo do mar, temos flores no deserto. No deserto, na neve, enfim, é maravilhoso isso. Esse conhecimento traz para a gente uma modificação da nossa visão do outro ser humano, que também é uma flor, né? E a gente acha que enxerga só os espinhos, né? E não é verdade, cada um de nós tem uma cor, tem um som, tem uma luz, e tem uma finalidade, tem um talento e um perfume, todos nós temos. Os florais resgatam isso em nós. E outra coisa importante que você falou, que o contexto das práticas integrativas, elas não são voltadas exclusivamente, só vou tomar porque eu fiquei doente. Não, é o contrário. É para manter você saudável, é para você entrar em contato com a sua essência, fortalecer quem você é, e mais do que isso, fortalecer você para o propósito que você tem, despertar você para o propósito que você tem. Tanto que as práticas integrativas, elas podem ser utilizadas na atenção básica, na atenção secundária e terciária. Sim. Secundária, terciária e quaternária agora. Quaternária também. Doente, né? Olha aí a pandemia chamando a nossa atenção. Então, esse mergulho nessa compreensão, as flores trazem isso, elas são a memória da Terra, né? E elas nos resgatam para a nossa finalidade como seres que estamos, né? Descemos das estrelas e estamos aqui nessa viagem de crescimento, de transformação e principalmente de colaboração. De evolução para o futuro. É para isso, a gente está evoluindo para o futuro. Então, o convite da terapia floral são dois, na minha opinião. Primeiro, que nós temos que evoluir junto com o planeta para trazer para o futuro um planeta melhor. Então, as PICs estão aí, a terapia floral está aí para isso. E o segundo é que todo e qualquer um
tem direito a uma segunda chance. E a terapia floral, ela desperta para a gente qual é a nossa segunda chance. Eu acho que isso é importantíssimo. Importantíssimo. E tanto é que temos sistemas florais no mundo todo. O Brasil está na frente, né? O Brasil é o maior consumidor do planeta de terapia floral, graças a Deus. Também os nossos biomas, né, riquíssimos. Então, nós temos de ponta a ponta no Brasil vários sistemas e temos as águas vibracionais que também serão tratadas. Não sei se você falou da questão da certificação internacional, né? Não falei. Eu deixei para. Não vamos dar spoiler, eu deixei para o final. Então também vou ficar quietinha, deixar isso para o nosso bate-papo final. Deixa para o bate-papo final. Exatamente. Nosso curso vai ter uma mágicas. Essas surpresas do curso. Essas surpresas do curso, exato. Então, querida, muito obrigada. Obrigada, Carmencita. Você iluminou a nossa noite. E as estrelas, né, doutora Ana, você. Agora nós vamos chamar o Leandro. Leandro, querido, vai conversar com a gente sobre um assunto importantíssimo e que ele tem uma expertise enorme, ele que tem uma carreira internacional e ele que vai falar sobre o que ele faz e quem ele é, certo? Leandro, por favor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Carmencita. Boa noite a todos os participantes. Primeiro, eu quero agradecer a todos por dedicar um tempinho aí, importante de vocês, para estar prestigiando, né, a gente falando aqui. E vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as terapias complementares, né? As práticas terapêuticas, baseadas principalmente no Oriente. Então, a minha formação é desde criança, eu sou praticante de artes marciais, sou mestre em artes marciais, eu venho desde os 5 anos de idade aprendendo não só a parte da luta, como a parte interna, e aos 13 anos foi quando eu fui realmente inserido nesse cultivo interno, da metafísica oriental, da metafísica taoísta. Então, todas as práticas complementares ou corporais, né, relacionadas ao Oriente, elas fazem parte do quê? Da metafísica taoísta. E dentro dessa metafísica, nós temos 5 caminhos, tá? O caminho que a gente chama do destino, o caminho do Yi, que é da medicina, o caminho que eles chamam de Bu, que é do oracular, o caminho do Chan, que é o cultivo da montanha, né? Então, são vários caminhos que se interagem dentro de um mesmo fundamento. Então, o grande detalhe é a base que nós temos que ter. Porque o nosso corpo, ele é o templo do nosso espírito. Então, o que nós temos que aprender a cultivar é esse corpo, é esse templo. Quando você cultiva esse templo, é onde a sua saúde vai estar sempre perfeita. Agora, quanto mais você busca fora, mais você se conecta da sua própria essência. Tá? Então, as práticas corporais, as terapias corporais, bem fundamentadas, vai fazer com que você se reconecte com a sua essência. E quando você gera essa reconexão, é onde você transforma totalmente a sua vida. Tá? Então, agora, olha que lindo, né? Vamos pensar, nós estamos falando em práticas do futuro, né? Medicina do futuro, ou práticas complementares do futuro. Mas olha que interessante, o futuro está novamente fundamentando a ciência do passado. Então, está tendo uma fusão entre a ciência ancestral com a ciência moderna. E hoje a ciência moderna percebeu que é indispensável essa fusão. Porque, vamos dizer, a medicina ocidental, ela vai tratar sintomas. Enquanto que os conceitos das práticas corporais, das terapias corporais, elas vão ver o corpo como, ou melhor, o organismo como um todo. Vou dar um exemplo para vocês. O que é um organismo como um todo? Vamos pensar. Às vezes você tem uma gastrite e você vai no médico para tratar aquela gastrite. E o que ele vai fazer? Ele vai dar um remédio para atuar naquele sintoma, que é a gastrite. Agora, quando nós vemos o corpo como um todo, quando você vai passar em uma prática complementar baseada na medicina oriental,
nós vamos ver o quê? Peraí, quais os outros sintomas que estão associados? Como está a sua visão? Ah, minha visão está diminuindo. Você anda com dor de cabeça? Tem uma dor de cabeça lateral. Ah, você, além da gastrite, você anda tendo muita cãibra, suas unhas estão fracas. Então, olha que interessante. Todos esses sinais que nós estamos pegando mostra que a energia do fígado dele, que comanda os olhos, os tendões, os pequenos músculos, essa região da cabeça, ela tem uma desarmonia. Então, quando eu ajusto essa energia, seja com uma prática terapêutica de exercício, onde eu estimulo meridianos, seja através de uma acupuntura, seja através de uma massagem, onde eu entendo como que é o fluxo energético daquela pessoa, automaticamente, eu não vou tratar o estômago, porque eu sei que o estômago, ele é uma consequência de uma desarmonia do fígado, porque existe um padrão que me indica que a maioria dos sintomas relacionados é referente a uma desarmonia de fígado, tá? Então, vocês olhando esse slide, vocês vão perceber o quê, ó? Que tem pessoas, tem uma imagenzinha, a pessoa fazendo alguns movimentos corporais, e quando nós fazemos esse movimento corporal, ele não é só um movimento, existe uma intenção, existe um canal de energia que passa por esse movimento corporal que eu estou fazendo, que se conecta com um órgão interno, e mais a sua intenção, você está fazendo o quê? Um cultivo interno. Entenda que a maior farmácia do mundo é a sua mente. Nós somos química em movimento, tá? Então, quando eu entendo como funciona a minha mente, uso ela a meu favor, quando eu utilizo de práticas onde o meu corpo está em harmonia, uma consciência corporal, estimulando canais de energia, eu estou melhorando não só o meu mental, como cultivando o meu corpo e como transcendendo uma possível enfermidade, ou até mesmo uma enfermidade instalada. E aí eu posso utilizar de várias práticas, seja um exercício terapêutico consciente, seja um estímulo nos canais de energia com as mãos, com agulha, com ventosa, com guachá, seja lá qual prática a gente decidir utilizar, de acordo com o que a pessoa realmente necessite. Posso indicar substâncias fitoterápicas, né? E dentro disso que eu falei, toda terapia complementar ou corporal, oriental, ela tem um fundamento clássico, tá? Que é 5 elementos e yin yang. E isso não é só para as terapias, isso é para os 5 caminhos da biometafísica. Então, imagina, se você tem uma base bem fundamentada, se você entende o conceito fundamental, né, a pedra filosofal, com profundidade, que são 5 elementos, e yin yang aplicado na prática, não existe o que você não possa fazer a seu favor. Agora, o mais lindo disso tudo é o quê? É aquilo que eu falei no início, é você aprender a fazer um cultivo interno, começar a perceber a sua mente, começar a conhecer o seu corpo, porque olha o que acontece, eu costumo falar muito isso para os meus alunos, tá? Você cair na água não mata. O que mata é você ficar por um período muito longo no meio aquático. O que significa isso? Cair na água não mata. Quando você tem alguma dor, seja ela emocional, ou alguma crença que gera uma dor emocional, significa que você caiu na água. Agora, o tempo que você vive no meio aquático, você permanece no meio aquático, pode te matar. O que é permanecer no meio aquático? É permanecer com aquela dor na sua mente. Porque o seu organismo ele não entende o que é uma imaginação do que é realidade. Então, tudo aquilo que você pensa, você transforma, o seu corpo entende como realidade. Então, ele produz químicas de acordo com as suas crenças. E as suas crenças vão produzir emoções e sentimentos. Que emoções e sentimentos que você está produzindo? Então, o meu maior objetivo, o objetivo de toda a nossa equipe, né? Hoje eu estou aqui sozinho com as meninas super poderosas aí, né? E então, o nosso objetivo principal é resgatar vocês, colocar você novamente em contato com o seu eu verdadeiro, para que você transcenda essas crenças e esses conhecimentos que te limitam.
Quando você se reconecta, não existe mais limite para esse corpo. Então, essa é a principal proposta, tá? Muda para mim de slide, por favor. Deixa eu ver o que eu coloquei ali. Ali eu falo dos canais de energia e da metáfora dos 5 elementos, que é basicamente isso que eu acabei falando. Eu posso estimular esses canais de energia de várias formas, mas para que eu estimule esses canais, para que eu entenda realmente essa energia, você vai aprender no curso como que essa energia é produzida dentro do corpo. Como que é a fusão? O que é uma energia verdadeira? O que é a energia do alimento? O que é a energia tian do céu? Como elas se unem? Qual que é a energia sua ancestral que vai se unir para gerar uma trindade, que vai gerar uma energia verdadeira que vai te manter saudável? Como isso funciona? O que eu tenho que cultivar para me manter saudável? Como que é realmente uma meditação? O que é isso? Será que é só eu sentar na calma ou será que é eu estar 24 horas do dia atento às minhas crenças e às minhas reações? Então, nós vamos aprender vários fundamentos, e não só aprender, nós vamos ter que ancorar isso no seu corpo. Você vai ter que entender isso com profundidade, passar a ser um praticante, porque o praticante, ele sente na pele. E o maior laboratório que existe não são as pesquisas externas, e sim as pesquisas que você faz com o seu próprio organismo, mas pesquisas conscientes, tá? Não seja escravo do externo, aprenda a cultivar o seu interno. Essa é a minha principal proposta, quando nós vamos estar trabalhando isso com as práticas complementares do Oriente, vamos por assim, tá? Bom, teoricamente, isso é para chamar a atenção, para vocês entenderem mais ou menos o que nós vamos fazer. Eu quero realmente dar muito fundamento para vocês, para que vocês passem a ver o mundo de uma outra forma. Não dessa forma fragmentada, e sim de uma forma global, onde tudo está conectado, para que você possa se reconectar e fazer parte novamente desse todo em harmonia. Tá bom? Então, e olha que interessante. Esse curso ainda é uma pós-graduação. Então, você que é um profissional da saúde, você que é um terapeuta e você quer estar participando disso, você pode fazer a pós ou pode fazer um curso de extensão, tá? Então, não vou me alongar muito, porque tem mais pessoas aí para falar. Eu acho que o recado foi dado. E, novamente, eu quero agradecer todos vocês por dedicar um tempinho e participar desse nosso evento de hoje, tá bom? Grande beijo e namastê. Carmencita, pode dar continuidade. Imagine só. Ok. Imagine só vocês estarem com essas pessoas, né? Trocando não só informações, mas vivências e se transformando. Porque um dos pontos fundamentais de tudo isso que o Lê nos falou, professor Leandro, é o fato da autotransformação. Todas as práticas integrativas, elas primeiro ressoam dentro da gente. Não podemos ter a pretensão de trabalhar com elas se dentro de nós não houve uma mudança, se nós não nos conhecemos, se nós não percebemos as nossas sombras, se nós não identificamos os nossos talentos e se nós não percebemos que somos conectados total e completamente com tudo fora de nós, né? Não só com pessoas, mas com a natureza, com o universo, com os planetas, e o tempo todo a gente interage, faz trocas, interfere e é interferido. Então, não há como não se transformar quando nós mergulhamos nesse mundo. E em relação às práticas orientais, elas nos fazem descobrir o nosso poder interior, a nossa força interior, e esse substrato profundo que é a nossa essência, que é o nosso espírito. Então, realmente, é uma vastidão, eu não digo de informação, não, é uma vastidão de sabedoria, de luz, que nós podemos acessar e aproveitar para nós,
e o nosso papel perante o coletivo, né? Perante o nosso querido planeta. Leandro, querido, muito, muito obrigada, e vamos aguardar daqui a pouquinho a conversa com o pessoal que vai querer tirar dúvidas, né? E agora nós vamos chamar a doutora Camila, essa pesquisadora, enfermeira, essa pessoa espiritualmente privilegiada, que tem um conteúdo mais profundo para falar com a gente, porque ela vai tratar dessas questões que foram abordadas, fazendo um fechamento dessa proposta, né, doutora Camila? Por favor, se apresente, boa noite, seja bem-vinda, e vai fechar com chave de ouro a nossa conversa. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Gostei quando o Leandro disse que nós somos superpoderosas. Quem somos nós, né? Somos apenas pessoas que estamos aqui nesse tempo e espaço e que temos a oportunidade de refletir sobre práticas de origem, né, lá milenar. Eu digo que nós estamos falando como novo, mas que é tão velho, né? Eu vou trazer algumas reflexões dos colegas que eu gostei muito, para que possamos concluir nessa noite, obviamente que é só um despertar, né, sobre alguns aspectos importantes. Então, a Ana Cristina iniciou, a colega maravilhosa, que desenvolvemos muitos trabalhos juntas, tanto no grupo de trabalho, como no livro que escrevemos juntas, né, os 2 livros, Carmencita também participou da última obra sobre a glândula pineal, e também nas pesquisas. Na realidade, nós estamos passando por uma transformação planetária, né? Muitos estudiosos, há um bom tempo, já vêm identificando, tanto estudiosos das ciências energéticas, como a NASA, que é a centralidade, então a posição de planetas, alterações aí de atentados naturais, como tsunamis, aumentos de marés, degelos, alterações, por exemplo, nós estamos vendo muito atualmente os eclipses, a superlua. Então, são posições energéticas que têm se modificado. E o quão isso reflete no ser humano, né? Nesse momento que temos toda uma alteração energética por essas mudanças, bem como essa pandemia que nos fez modificar até as questões educativas, tudo online, fique em casa, álcool gel, então, ou seja, tivemos que modificar todo um cotidiano, pensando nas questões tanto físicas quanto mentais e principalmente emocionais. Eu digo sempre nas minhas atividades, tanto na assistência com os meus pacientes, que tive um consultório de integralidade com pacientes a priori cardiopatas, mas no atual momento, né, num futuro próximo, não vamos somente focar em cardiopatas, e sim no ser humano. Mediante essas modificações importantes, refletimos o quão a neurociência vem nos embasando para essas modificações. Eu digo que o externo é só reflexo daquilo que temos dentro de nós, ou seja, o equilíbrio energético, como a Ana Cristina nos diz, né? A relação do humano energeticamente, ela se faz tanto pelo campo energético, que muitos a consideram como áurea, como a maestrina, né, o que rege tudo em relação ao equilíbrio energético, que é a glândula pineal, né? Como dizia Descartes, a glândula pineal é a morada da alma, né? Então, os 3 colegas, tanto a terapia floral como as práticas corporais, se aprofundaram em alguns conceitos energéticos muito importantes, né? E com essas transformações sociais e políticas que também estamos vivenciando, ou seja, sociais, né, o que estamos vendo aí nos noticiários, o principal desequilíbrio não é só o físico, mas sim o equilíbrio mental, psicológico,
né? Então, as práticas integrativas, como nós podemos perceber pelos 3 colegas, pelos 3 eixos temáticos que vamos abordar nessa especialização, né, se focam sempre em reconstrução. Então, a colega trouxe sobre Eduard Bach, né? Tem uma das literaturas que eu gosto muito, que é um livro chamado Cura-te a Ti Mesmo. E estamos também nos pautando em estudos da evolução humana, né? Então, alguns estudiosos nos dizem que com as transformações energéticas que estamos passando e que provavelmente passaremos, os indivíduos, nós já estamos observando isso, né, já há um tempo, eles estão nascendo de forma mais evoluído tanto do ponto físico, mental e espiritual. Quando eu digo espiritual, eu estou me referindo à questão energética, né? Então, o que tem se transformado, né, nesses indivíduos? São seres mais evoluídos, então a criança já nasce com um desenvolvimento bem mais adiantado, e na primeira infância se identifica isso, bem como os desequilíbrios psicológicos também têm afetado muito o desenvolvimento escolar dessas crianças. Com esses estudos, o que nós identificamos? Que com o tempo, com o uso das práticas integrativas para o autoconhecimento, esses indivíduos tendem a ter uma evolução melhor e mais evoluída comparado aos seus ancestrais. Isso se dá também pela questão epigenética, ou seja, os cromossomos, né, o código genético, eles estão sofrendo alterações mediante todas essas transformações. Nós estamos falando de seres integrais. E quando nos debruçamos nos conceitos, né, das diretrizes do Sistema Único de Saúde, baseado na integralidade, pensamos que nós somos corpo, mente e espírito. E que as práticas integrativas atuam fortemente nesse equilíbrio, né, tanto mental quanto energético e, consequentemente, físico. Então, o Leandro fala muito bem em relação à questão das práticas corporais, ou seja, qualquer atividade, seja ela física, vai gerar produção de hormônios, né, que trarão sensações de bem-estar, como o Ministério, né, como a Organização Mundial da Saúde define bem o que é saúde. Todas as práticas integrativas atuam nesse despertar, né, nesse amadurecimento, nessa evolução do indivíduo e, consequentemente, passarão para os seus filhos ou seus sobrinhos, ou seja, a evolução humana advém de toda essa transformação. Nesse curso de pós-graduação, nos debruçamos em transformar, né, em elaborar disciplinas que se fundamentem na neurociência, né, com aprofundamento nos conceitos de integralidade relacionado principalmente à glândula pineal e demais órgãos que ela atua, né, ela ativa, vamos dizer assim, hipófise, hipotálamo, córtex, enfim, demais órgãos que são regidos aí por produções de hormônio, como a serotonina e a melatonina, né, bem como a questão energética também da glândula pineal, que equilibra o campo. A psicossomática, como o Leandro, né, se refere, às relações da psicossomática, do desenvolvimento humano desde, né, da gestação até a idade atual, né? Nos baseamos também nas teorias da física moderna, que nos embasam todas essas reflexões dessas práticas, certo? E também os módulos específicos, que serão esses 3, e que as pessoas podem escolher se aprofundar nas práticas corporais,
nas práticas de florais, como a Denise coloca muito bem, lindas as flores, o desabrochar, né, que é exatamente isso que nós esperamos que com o uso das práticas integrativas ocorram com o indivíduo e ele se encontre, ele identifique e produza hormônios, né, a vir a auxiliar ao equilíbrio, para que ele tenha as melhores escolhas, o autoconhecimento, e também as práticas vinculadas a questões da espiritualidade e energéticas relacionadas à imposição de mãos, né? Então, teremos na pós-graduação um eixo comum. Também pensamos na questão, como a Denise colocou, eu tenho um consultório de enfermagem, me chamaram de louca, então somos duas, porque eu também tinha e vou retomar o consultório de enfermagem, de integralidade, trabalhando corpo, mente e espírito, e, se Deus quiser, com o uso de tecnologias que vão comprovar, com pesquisas mais aprofundadas, para que possamos evoluir também na ciência. Então, no curso temos o eixo comum, né, com o aprofundamento, com reflexões sobre gestão, para que as pessoas tenham embasamento para abrir seus consultórios e atuar também na rede privada, não somente no Sistema Único de Saúde. Então, teremos a formação também de gestão, né, e os 3 módulos que são específicos, né? Então, as pessoas que optarem fazer a pós-graduação, que é o ideal no atendimento à integralidade, terá o eixo comum com essas vertentes, essas disciplinas, e optarão pelos 3 eixos, né? Mas eu posso fazer mais de um eixo? Sim, a pós-graduação, ela te dá essa oportunidade, além do aprofundamento de um eixo, poderão optar em fazer os demais, e na verdade, terão o título de extensão dos demais módulos, tá? O eixo comum, ele é importante para a certificação de pós-graduação, pelo aprofundamento dessas disciplinas e também em relação à questão da neurociência, que é a base de discussão para todas essas práticas integrativas, tá? E também teremos a apresentação de um trabalho de conclusão de curso, né? Isso é importante para que as pessoas se formem enquanto pós-graduação lato sensu e possam desenvolver pesquisas no âmbito, né, de suas práticas clínicas e assim colaborem também com a evolução da ciência, tá? E é isso, a nossa pós-graduação, ela atende esse aprofundamento, né, da integralidade corpo, mente e espírito, com embasamento nas teorias, na psicossomática, na neurociência, né, baseado também nas políticas, né, como as colegas colocaram, segundo a definição da Organização Mundial da Saúde, e também a execução aí da elaboração de um projeto de pesquisa, ou seja, teremos atividade de metodologia de pesquisa, né? E os 3 eixos que trouxemos em pauta nessa noite, em que apenas iniciaremos discussões sobre a integralidade, tá? Muito obrigada pela oportunidade, esperamos vocês na especialização. Nós, Ana Cristina, Leandro, Denise, eu, Carmencita, ministramos atividades educativas mediante as nossas especialidades, né? Eu sou doutora e também especialista em terapias vibracionais, atuo como pesquisadora na Universidade Federal e também trabalho com assistência em equilíbrio integral humano, tá? As práticas que atuo também são imposição de mãos. Eduardo Bach, os florais de Bach, também foi um grande estudioso. A história de vida dele já nos traz muitas reflexões, né, da atuação, dos estudos das flores e a relação
de todo o desenvolvimento dos florais de Bach, relacionando essa questão energética do tempo em que as flores desabrochavam, do tempo em que elas eram cultivadas, e o quão essa relação de desenvolvimento das flores tinham com o equilíbrio energético, físico e mental dos seus pacientes. Um grande estudioso, né? Então, são essas práticas que atuo também, e assistência e pesquisa nas práticas integrativas, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Chamo a Carmencita para podermos discutir, os colegas, e responder os participantes, que eu estou vendo aqui no chat, que tem perguntas para nós. Muito obrigado, e continuaremos com as nossas discussões. Muito bem, eu não falei, não avisei vocês, que vocês iam ter um encerramento com essa pessoa fantástica, a doutora Camila. Bem, algumas perguntas são de ordem geral, né? As atividades serão, sim, à distância, devido às circunstâncias que nós estamos vivendo, então permite que pessoas de várias localidades possam estar conosco, né? Serão aulas síncronas e assíncronas, mas serão à distância. Então, não tenho receio de se inscrever caso queiram, caso sejam de longe. O que mais que perguntaram? Acadêmicos podem fazer? Podem fazer como extensão. Se por acaso estiverem já no final da sua formação, certamente que poderão aproveitar mais para frente e todos os módulos e conseguirem a sua titulação, né? E os demais que quiserem aprender algum dos conteúdos, estamos em aberto, vocês podem vir sim, podem participar, e o contato é feito através da Tainá, que é a nossa suporte aqui, a nossa guerreira de suporte, e que pode dar a vocês outras instruções específicas dessa parte de administração do curso. Mas vamos aproveitar esse tempo que ainda falta, e se quiserem direcionar perguntas específicas a cada um dos nossos convidados, são muito bem-vindos. E eu agradeço aos amigos que estão deixando recados carinhosos, né, para nós, isso nos incentiva muito, porque aqui são pessoas que estamos falando com vocês, são pessoas que estamos no nosso caminho de alma. Nós estamos privilegiadamente fazendo aquilo que viemos fazer nesse planeta. Então, temos um prazer imenso de compartilhar e procuramos ser como polvos. A gente vai agarrando todo mundo que queira se interessar, que queira experimentar, que queira conhecer, e a gente está aqui para se doar, né, de corpo e alma para todos vocês. Ok, gente? Vamos lá. Oi? O tempo de duração do curso. Muito bem. Nós temos um módulo inicial obrigatório para todos os eixos, que tem 100 horas. Tem várias disciplinas abordadas e pré-requisito para fazer qualquer uma das outras pós, tá? São 400 horas no total. Se a pessoa quiser fazer as 3 pós, ela vai acumular 1000 horas. Senão, ela vai ter uma dos troncos com 400 horas. Nós vamos ter aulas uma vez por mês, na sexta-noite e no sábado o dia todo, que é uma média de 15 horas aulas mês, porque vocês vão ter muita atividade para pesquisar, para estudar. A formação é muito sólida, é muito profunda, não é nada superficial. Então, é um trabalho que, se você quiser se envolver, você vai ter que se envolver bastante mesmo, vai ter que se aprofundar e alcançar os pré-requisitos que a gente coloca, cada docente nas suas disciplinas, né? Tem exigências de práticas, exigências de conteúdo, enfim, de pesquisa.
Então, basicamente é isso. Quem mais que vocês querem saber? Fala para mim. Carmen, eu vi uma moça perguntando sobre se quem não é da área da saúde pode participar, tá? Então, se vale como pós-graduação também. Então, ela está aguardando a resposta. Ok. Bom, vou falar de um modo geral para ela, mas que servem para outras pessoas. Prioritariamente, nós chamamos as pessoas da área de saúde porque elas já têm uma formação sólida e que vão agregar todo esse conhecimento. E também elas estão ligadas a conselhos que autorizam ou não a sua atividade. Mas pessoas que têm essa vontade de fazer essa formação, esse aprofundamento, né, que é o que eu vejo, não necessariamente para trabalhar com a área, mas que querem se envolver e mergulhar e conhecer, nós estamos abrindo. Não sei se a pessoa tem condição de fazer o curso todo em nível de pós ou se fará em nível de extensão, mas nós não estamos vedando o acesso, mesmo porque isso é uma garantia para quem tem uma formação de nível superior. Respondi? Sim. Carmencita, o curso durará 18 meses, né, Carmencita? Um ano e meio. Isso mesmo. O tronco comum serão 100 horas e os módulos 300 horas, desculpa. Perfeito. A gente deixou para falar no final, né, Carmencita? Mas no módulo de terapia floral e ciências vibracionais... Caiu. Já ela volta. Vamos adiantar o... Oi? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Denise. Ótimo. Então, no módulo de terapia floral e as ciências vibracionais, a gente vai ter... para o módulo dos florais de Bach, a gente vai ter certificação internacional oferecida pela Healing Herbs, que é um dos produtores das essências florais de Bach, que vai ser em parceria com a Healing Herbs do Brasil, da qual eu sou representante e facilitadora. E a gente vai focar bastante nos florais brasileiros, em sistemas brasileiros. Alguns produtores vão ser convidados para falar, o que vai acrescentar muito, porque você conversa com quem produz, então isso também faz com que você fique mais próximo de compreender o pensamento e de como se originou a ideia de fazer um determinado floral. Isso é bem, bem bacana, faz uma diferença bem grande, trabalhar com os florais nacionais também. E complementando, a gente vai ter com esses parceiros a certificação específica de cada um dos sistemas, né? Então, nós vamos ter os florais de Minas, os florais de Saint-Germain, as essências d'água com a nossa querida doutora Cássia, e vamos ter os florais da Mata Atlântica, além dos de Bach. Então, é uma formação bem sólida, viu, gente? Bem sólida mesmo, e vocês vão poder conhecer o trabalho desses pesquisadores, que também têm obras publicadas, tem uma vasta... Pesquisa científica. Pesquisa, base científica. Então, é uma formação que você precisa ter consciência de que tem que estudar bastante, tá? Bastante mesmo, se dedicar mesmo, não é só assistir aulinha uma vez por mês e pronto, tá? E também teremos oportunidade, né, Carmencita, de termos outros cursos complementares à formação, né? Por exemplo, a radiestesia radiônica, certo? O aprofundamento da tecnologia que nos fundamenta nas pesquisas e na assistência em relação ao equilíbrio do campo energético, certo? Então, os alunos terão oportunidades de participar, de ter atividades educativas complementares. E a qualificação total em toque terapêutico pelo método Krieger-Kunz, né? Que é isso mesmo, a doutora Ana Cristina também tem essa certificação internacional, importantíssima, toque terapêutico. Diagnóstico, não só radiestesia, o doutor Leandro, que é criador de um sistema chamado biomagnetismo. Fala, professor. Bioconexão. Está me escutando?
travou tudo. Alô, alô? Carmencita que travou. Ah, tá. Bioconexão. Estão perguntando aqui, ó, como posso usar a Pix na área de obstetrícia? Posso responder? Todas. De todas as formas. Eu, como uma enfermeira obstetra, antes de trabalhar na terapia floral e nas outras práticas todas, você pode usar tudo que você imaginar na área obstétrica, porque a área obstétrica é um grande filão, é muito bacana trabalhar, senão eu ia continuar falando a noite toda aqui da obstetrícia, mas você pode usar em todas as áreas, de todos os ramos da obstetrícia. Inclusive, eu trabalhei com reprodução humana e com medicina fetal com as práticas integrativas, é muito legal. Então, é bem possível trabalhar com a saúde da mulher de uma forma geral, sem nenhum problema. Eu gostaria de falar, posso? Então, assim, primeiro, antes de mais nada, agradecer, porque nós temos gente do Brasil inteiro nessa live, inclusive colegas e amigos, ex-alunos, e pessoas que a gente fez palestra aí na Semana da Enfermagem estão presentes. Isso é uma felicidade muito grande, né? Porque o interesse pelas PICs, então, está crescendo. Isso é muito bom, porque é bom ser profissional da saúde, né, professora Denise, e não da doença. Essa colocação é sempre muito boa, né? Então, tem uma pessoa que perguntou, é necessária uma pós para trabalhar com as PICs? Veja bem, depende da área que você vai trabalhar, né? Tem muito curso de extensão, tem muito curso que como é que a gente chama mesmo? Que é Para a enfermagem, existe uma orientação do Conselho Federal de Enfermagem que vai falar sobre o que pode o enfermeiro, por exemplo, né, que é uma portaria que vai dizer, olha, o enfermeiro pode, dentro das PICs, trabalhar com essa PIC, né, com essa prática, desde que ele tenha especialização lato sensu ou estrito sensu, ou seja, especialização e o doutorado ou mestrado dentro do tema que está lá, ou se aprovado por alguma associação específica para as práticas integrativas, no caso da enfermagem, a ABENA, né? Então, assim, é uma restrição. Se você for um profissional graduado e não tiver o lato sensu, fica mais difícil um conselho te permitir atuar com as práticas. É lógico que você pode, mas é sempre melhor você ter um lato sensu. Por isso que a gente está lançando esse lato sensu, essa especialização, e que é inédita, ela não dá só informação, ela vai dar formação. Porque a maioria, às vezes você passa as 360 horas, que é o mínimo exigido pelo MEC para uma especialização, são 360 horas. Né? Então, assim, isso dá mais ou menos 18 meses. Né? Então, não é que uma tem mais, outra tem menos. 18 meses, você vai fazer o lato sensu, os 3 eixos. Né? Então, o que acontece? Você tem toda uma legislação que está à sua volta. Então, é melhor você ser especialista e não ter especialização que cada dia é um tema diferente, você não se forma em nada, você não se qualifica em nada. Cada eixo, tirando o eixo que é geral para todos, você vai ter uma qualificação. Você não vai só ouvir falar de fulano de Bauer ou ouvir falar de talk therapy, você vai ser qualificado, você vai ter formação prática. Ah, mas a distância dá? Sim, dá. Tranquilamente. E você tenha esquemas e formas de usar. Eu fiz cursos de EAD, às vezes, nessa quarentena, a gente aprende, como eu disse, em que eu tive um grau de exigência muito maior e tinha conteúdo prático do que presencial. Então, vai depender muito do corpo docente. E vocês já viram que só tem fera, né? Era isso que eu queria dizer. E nós também nos preocupamos, né, pegando um gancho que a professora Ana Cristina coloca, e nos aprofundar nas bases do tronco comum. Então, por exemplo, nós temos disciplinas, como eu disse, em relação à questão das teorias, da psicossomática, da neurociência, para que
ao longo da escolha, né, que o aluno fizer dentre os módulos, ele tenha a base para se aprofundar, né, nesses troncos. E depois, né, quando eu concluir a pós-graduação, e os cursos livres, eu posso fazer? Aí eu diria que o indivíduo ele tem base, né, de física quântica, de demais teorias, da psicossomática, da neurociência, né? Então veja que os cursos livres eles não são descartáveis, eles são complementares a uma base, né, de uma lato sensu. Né? Me preocupo quando as pessoas fazem, eu fiz um curso livre e atuo, né, em práticas integrativas. Aí eu me questiono sempre, será que essa formação foi adequada? Né? Mas se o indivíduo tem uma pós-graduação e ao longo da sua trajetória, né, ele opte depois para fazer um curso livre, é diferente, porque ele tem a base, né, a questão teórica da neurociência, entendendo a relação da integralidade, e foi isso que nós nos preocupamos, em desenhar não só esses três módulos com aprofundamento, né, nessas práticas, mas também no eixo comum, para que depois ele possa ter discernimento, né, e autonomia para até escolher os cursos livres e poder atuar com qualidade. Tá, tem uma moça perguntando se o curso de extensão também vai ter certificado. Vai, sim. A certificação como curso de extensão. Sim, terá certificação. Camila, estão perguntando também sobre as grades de cada eixo, valor de mensalidade, esse tipo de informação mais técnica. Você pode orientar como a pessoa busca essa informação? Eu vou pedir para a professora Carmencita, ela está na FAITA, colocar que nós temos um folder que tem, inclusive, a distribuição em parcelas, tá? Um valor bem popular. Nós nos preocupamos, porque é o que eu sempre digo, prática integrativa, ninguém vai ficar rico com prática integrativa, mas, né, não estamos pensando nisso. Por isso que pensamos em estratégias, até por conta da crise financeira que todos estamos passando, é uma realidade, para termos alunos que realmente concluam o curso. Então, nós temos um folder, professora Carmencita, está nos escutando? Não. Ela está sem microfone. Eu acredito, aqui tinha um e-mail, tem um e-mail da FAITA da Tainá. O pôster. Isso. Tem no WhatsApp nosso também. No chat. Não, aqui no chat acho que tem um e-mail, que é o atendimento@faita, que é o e-mail de contato para que as pessoas possam entrar em contato e ter essa informação. Essas informações mais detalhadas, né, da parte de grade, de valor, de horário, enfim. Tá sem som, Carmencita. Tem uma pergunta que é interessante aqui da Eleonaia, que então, eu que está fazendo graduação, ela ficou na dúvida qual ela pode fazer. Posso fazer após, sem ter terminado a graduação? Então, pós-graduação, o nome está dizendo, é após a graduação, né, para você ter uma especialização. Extensão, curso de extensão você pode fazer, eu acredito, né? Porque é um curso livre, basicamente. Mas pós-graduação, se você quer ter o certificado de pós, você tem que ter terminado a graduação. Não sei se estou correta, mas me corrijam se for diferente. Eu não sei, mas acho que nós vamos... Tem como a Tainá colocar aqui os contatos no chat? Seria muito legal.
o WhatsApp e o e-mail para a inscrição, por favor. Aí vocês vão poder tirar todas as dúvidas, né? Tá bom? Tainá, Carmencita, por favor, os meios de comunicação para o pessoal que está assistindo aqui no chat. Deixa eu ver, acho que tem aqui um e-mail que ela pôs aqui em cima. Espera aí. Deixa eu buscar aqui. Enquanto isso, eu vou informar o WhatsApp, tá bom, gente? Então, vamos lá. 13 é o prefixo 9742 00 501. Então, vamos lá. 13 97420 0501. Fica mais fácil, vou repetir. Postei lá. Ah, então tá bom. E o atendimento @faita.edu.br. E aí vocês fazem as perguntas que vocês quiserem para as nossas coordenadoras, doutora Carmencita e doutora Camila. De novo, né? Atendimento @faita.edu.br. Já postei também. Beleza. Eu tenho a impressão que a gente vai ter que provavelmente encerrar, né? Porque tivemos um problema de som. E aí que tá, nós estamos num novo mundo, estamos aprendendo a lidar com todas essas questões. Professora Carmencita, se está me ouvindo, me faz um sinalzinho, porque nós vamos encerrar então, ok? Mas estão aí os contatos, aí no chat, o professor Leandro nos colocou, ela está mandando um beijo também para todo mundo, tanto o telefone de contato da Faita, quanto o está no atendimento, mas depois acho que é reencaminhado se for para outro, né? Para tirar dúvidas sobre a pós-graduação ou os cursos de extensão. Eu quero agradecer muito a presença de todos, a presença já está devidamente registrada aqui pelas inscrições, né? Então está tudo ok, fiquem tranquilos, né? Professora Denise, quer falar alguma coisa? Professor Leandro, para a gente encerrar, eu só quero deixar um beijão para vocês. Muito obrigada por estarem presentes. Eu só quero agradecer a todos, agradecer não só os participantes, como a todo o nosso grupo aqui, pela oportunidade também. E um grande beijo a todos e aguardamos vocês lá no curso, né? Que é o mais importante. Eu também quero agradecer ao convite, agradecer a Carmencita, a Faita, a esse grupo que foi excelente, incrível. Obrigada a todo mundo que assistiu. E a gente espera vocês com certeza no curso, porque realmente é um curso de conteúdo. Ele tem estrutura, corpo, base para levar todo mundo para o infinito e além, para o futuro, com certeza. Tchau, gente. Boa noite. Prazer para todo mundo. Buenas noches.